Muito boa tarde. Boa tarde, galera do Facebook. Muito boa tarde, pessoal aqui do nosso Instagram. Nós estamos começando o nosso Chega de Dúvidas de hoje. Nós estamos fazendo a live de número 80. Dá para acreditar? Número 80. São 80 sextas-feiras que nós nos sentamos aqui diante dos nossos canais para levar para você um esclarecimento sobre ansiedade, para que você não tenha mais dúvidas sobre o que é ansiedade, como ela funciona, o que você pode fazer para melhorar e o que você pode fazer também para vencer a ansiedade de uma vez por todas e finalmente ficar livre dos sintomas de ansiedade, né? Voltar a ter uma vida normal. E tudo isso, eu e a Sandra, né, minha parceira de trabalho, eu sou Inês, da dupla Inês e Sandra, e ao longo desses últimos anos é a nossa missão entregar esse conteúdo para você nas nossas redes. Então a gente tem aqui o Facebook, tem o Instagram, tem o nosso canal no YouTube, estamos por toda parte, tem o nosso canal no Telegram. Lá no Telegram a gente tem um grupo, né, no Telegram, onde a gente grava áudios diariamente, eu e a Sandra. Então, conteúdo não falta para você saber o que é ansiedade, o que fazer com ela, para melhorar principalmente dos sintomas, começar a aprender a controlar os sintomas de ansiedade. Bom, para você que já está aqui comigo, boa tarde, Silvana, seja muito bem-vinda. Convida pessoas para assistirem essa live também. Essa é uma live muito importante. Nós vamos responder a pergunta: ansiedade e depressão tem cura? A gente colocou uma aspasinha aí, tem cura? Boa tarde, Sandra, boa tarde, Fátima, sejam muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Aqui pelo Instagram você consegue compartilhar a live usando aquele, parece um aviãozinho ali assim, você clica ali, vai abrir a sua página de contatos, e aí você pode enviar essa live para outras pessoas assistirem, convidar pessoas para assistir. E aqui pelo Facebook idem, né? Você pode também chamar pessoas para assistir essa live junto com a gente. A Sandra está comigo aqui pelo Instagram e está comigo aqui pelo Facebook. Obrigada, Sandra. Sandra vai me ajudando aí, curtir os comentários de vocês, os cumprimentos. E bora lá, né? Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda, Ana Vargas. Estamos começando a live de hoje. Então, bora lá. Vamos responder a essa pergunta, né? Na octagésima, né? 80 é a octagésima live Chega de Dúvidas sobre Ansiedade. Boa tarde, Valéria. Aceitou meu convite, Valéria? Seja bem-vinda, viu? Vamos lá. Ansiedade e depressão tem cura, minha gente, né? Respondendo essa pergunta muito objetivamente. Bom, sim, de acordo com a nossa perspectiva, a perspectiva minha e da Sandra, tanto ansiedade quanto depressão tem cura, sim, tá? A gente usa essa palavra cura sempre entre aspas. Por que a gente coloca essa aspas aí? Porque a palavra cura muitas vezes remete ao curandeirismo, a curas milagrosas das igrejas, das religiões, e não é disso que nós estamos falando. A gente está se referindo à cura no sentido da remissão, o desaparecimento definitivo dos sintomas de ansiedade. E isso é possível, sim, desde que você faça a coisa certa do jeito certo. E qual é a coisa certa? A coisa certa é tratar a ansiedade e a depressão também na causa raiz dela, onde ela se origina, né? Onde elas se originam. Tanto ansiedade quanto depressão tem lá um viés hereditário. Então, se você tem histórico na família de pessoas com ansiedade e com depressão, você pode ter uma predisposição, né? Pai, mãe, principalmente, você pode ter uma predisposição a desenvolver um desses transtornos. Mas isso não é uma sentença, tá, gente? Dito uma tendência, não é uma sentença. Você tem que falar: meu pai e minha mãe eram ansiosos ou deprimidos, então também sou. Não, existem coisas que você pode fazer, deve fazer para ficar bem. Boa tarde, Vera Sena, seja bem-vinda. Boa tarde, José Cardoso, seja bem-vindo também, né? Os nossos fiéis escudeiros, a galera que acompanha a gente o tempo todo, né? Que bacana, muito boa tarde. Bom, então eu estava dizendo que
o que a gente chama de cura é a remissão, é o desaparecimento dos sintomas, não apenas o controle, porque existe o controle dos sintomas, é possível controlar os sintomas, e a gente vai falar disso já já, mas eu estou me referindo a algo além, não é só controlar, é desaparecer com eles desaparecerem da sua vida e você voltar a ter uma vida normal. Então, curar é vencer a ansiedade. A gente gosta muito dessa expressão. Se você quer vencer a ansiedade, então vem com a gente, porque a gente ensina a controlar também, mas dá para dar um passo além e vencer a ansiedade. A ansiedade, vamos falar um pouquinho dos sintomas. A gente está falando da remissão dos sintomas. Que sintomas? Na ansiedade, a gente tem basicamente dois tipos de sintomas. Os sintomas emocionais, que é aquela preocupação excessiva, a pessoa que não se desconecta, se preocupa com todo mundo e o tempo todo com tudo. Aqueles medos, a gente chama de medos irracionais. Por que medos irracionais? Porque muitas vezes eles não sobrevivem a uma avaliação feita pela razão. Às vezes a pessoa ela tem medo de alguma coisa que quando você ouve, você fala, mas faz sentido ter medo disso, né? Porque não sobrevive à razão. É porque não vem daqui, né? A razão é cérebro, é cabeça. Emoção vem de uma outra fonte, de um outro lugar dentro da gente. Então, muitas vezes, são medos irracionais. Deixa eu falar mais boa tarde aqui. Boa tarde, Araguaci. Seja bem-vinda. Araguaci Flores. Que nome bonito, né? Então, muito bem. Então, a gente tem preocupação excessiva, esses medos irracionais, o negativismo. Pessoas com ansiedade, elas são muito negativas, elas vivem esperando o pior e ao mesmo tempo têm medo que o pior aconteça. É uma sensação de que algo ruim vai acontecer e isso traz muito medo para elas. Que mais? O catastrofismo, que é aquela piora do instinto, quer dizer, além do negócio ser ruim, eu tô com medo de que algo ruim aconteça, é um ruim piorado, cada vez mais piorado, cada vez mais piorado, e a gente vai ficando com mais medo. Essa sensação, né, que eu acabei de falar, de que algo ruim vai acontecer, então se uma pessoa vai viajar, você já começa a achar que ela vai sofrer um acidente, e que ela vai, sei lá, rolar uma pirambeira, que ela vai morrer, que você não vai nem ficar sabendo, você vai piorando, catastrofizando, né, e isso realmente é muito incômodo. Quando a gente entra nessa vibe de sentir esses sintomas emocionais, quase que automaticamente vem os sintomas físicos. Quais são os principais, né? Eu vou falar só alguns, gente, tanto dos emocionais quanto dos físicos, porque a lista tem mais de 100 sintomas, né? Às vezes as pessoas me perguntam, alguém perguntou pra gente lá no inbox, não deu tempo da gente responder. Eu acho até que alguém que tá aqui na live com a gente. Zumbido é da ansiedade? É sintoma de ansiedade? Pode ser porque o que tem de mais presente na ansiedade? Medo. O medo aumenta a produção de adrenalina e mais algumas outras substâncias. A adrenalina coloca a gente naquele estado, né, de mecanismo de luta ou fuga, você fica preparado para lutar ou fugir. Essa descompensação química que acontece no nosso corpo gera uma série de sintomas e às vezes se sentir zonza ou com zumbido pode ser. Ah, só o zumbido, eu só tenho zumbido, não sou ansiosa, não tenho outro, só tenho zumbido no ouvido. Você precisa procurar um otorrino para fazer um exame, para ver se está tudo bem, porque tem alguns probleminhas no ouvido que dão o zumbido lá no ouvido, que não para, né? A pessoa fecha o olho, quer dormir, aquele barulhinho lá dentro. Então precisa descobrir o que é o que. Não pode tudo colocar na conta da ansiedade, tá bom? Então vamos lá para os sintomas físicos que surgem, né? É a Vera, né, Vera? Coração disparado, então aquela palpitação no coração, a respiração ofegante, curta, né? Respirando com força, dificuldade para respirar, sensação de falta de ar, dor de barriga, às vezes a pessoa tem até diarreia. Opa, meu computador tá com som, deixa eu tirar o som, perdão. Às vezes a pessoa tem até diarreia, né? Solta o intestino quando ela precisa fazer alguma coisa, quando ela está em crise de ansiedade. Transpiração excessiva, ela começa a suar demais, principalmente suar nas mãos, né? As pessoas que têm ansiedade, muitas delas têm aquela sudorese, né, excessiva na mão, vive com a mão molhada. Que mais? Insônia, né? Porque com tudo isso, cabeça, pensamento acelerado, mente que não para, dormir é uma dificuldade, tá bom? Então, alterações no apetite, tem gente que come demais, tem gente que come de menos quando tá com ansiedade, tá com um transtorno ansioso num grau mais elevado, começa a ter uma interferência no apetite também e por aí vai. Como eu falei, é uma lista gigantesca de sintomas de ansiedade.
Vamos falar um pouquinho dos sintomas da depressão. Na depressão, a gente vê o que nós chamamos de humor depressivo, que inclui tristeza, né? Aquela tristeza aparentemente sem motivo. Às vezes a pessoa que está com depressão, ela sabe contar por que ela está triste. Às vezes ela não sabe. Você pergunta, mas essa tristeza toda, ela fala, eu nem sei do que é. É meio que uma coisa meio generalizada, né? E uma tristeza que não passa, ela é recorrente, mesmo que não tenha motivos externos, ela se sente triste. Que mais? Apatia, aquela falta de energia, autodesvalorização, sentimento de culpa, a perda da capacidade de sentir prazer, de sentir alegria. Então não é simples. Você chega para uma pessoa que está com depressão e fala para ela, viu, mas você não vê alegria em nada, olha aquela situação, olha aquela outra. A pessoa perdeu a capacidade de sentir essa alegria. Então não é tão simples, porque eu falei, porque eu disse para ela sentir, que ela vai sentir, tá? É algo bem mais profundo. Muitas vezes vem um sentimento de ser um peso para a família, um peso no relacionamento, para os amigos. E é isso que faz muitas vezes as pessoas que têm depressão, dependendo do grau, né, quando é uma depressão mais grave, pensar inclusive em suicídio, em tirar a própria vida, porque elas sentem que elas estão atrapalhando, que elas são um peso, que elas são demais para as outras pessoas. As dificuldades, que para alguns de nós é tudo muito tranquilo para lidar, mais ou menos difícil, para quem sofre de depressão, são coisas intransponíveis. É difícil demais, a pessoa não se sente com capacidade de vencer os desafios, as dificuldades do dia a dia, do trabalho. O que faz exatamente, né, inclusive, que a pessoa acabe às vezes sendo afastada do trabalho, não consiga manter relacionamentos, começa a se afastar da família, dos parentes, né, dos amigos, não consegue sair de casa. Às vezes vem insônia, às vezes sonolência, né? Então, a depender do tipo de depressão, que são várias classificações para depressão, a pessoa não dorme ou então ela quer dormir o dia inteiro. E os que estão em volta vão dizer, fulano é preguiçoso, fulano quer sair da cama, levanta daí, olha o sol quente lá fora, né? Não funciona assim, é algo mais profundo, a pessoa realmente não consegue. Que mais, gente? Cansaço excessivo, pensamento muito lento, falta de concentração, falta de memória, falta de vontade de fazer as coisas, falta de iniciativa, ou seja, começa a faltar todo o ímpeto para continuar vivendo, tá? Que mais? Redução do desejo sexual, então é muito comum, né? A Valéria está dizendo ali, é muito difícil, sim, é muito difícil, porque se somam todas essas coisas. O desejo sexual vai embora, né? Então, se a pessoa tem um relacionamento, ela vai ser cobrada muitas vezes pelo parceiro, pela parceira de relacionamento, mas realmente a libido fica muito baixa, né? Tudo fica deprimido na pessoa. E dores, malestares, às vezes queixas digestivas, a pessoa não consegue se alimentar direito, tem má digestão, dor no peito, aquela sensação de peito oprimido, apertado, também taquicardia, transpiração, tudo isso faz parte do quadro de depressão. Né? Então vai vendo como a coisa ela é complicada. O José Cardoso está dizendo verdade, porque provavelmente vocês estão identificando, né, gente, alguns sintomas aí. E alguns da ansiedade, outros da depressão. E agora eu vou para a parte, tá achando que tá difícil, a gente complica um pouco mais. Que pode acontecer o que a gente chama de concomitância desses dois transtornos, que é a pessoa manifestar tanto o transtorno de ansiedade quanto o transtorno de depressão. E isso é muito grave, porque a pessoa ela vai oscilar, né, na manifestação dos dois sintomas, dos dois transtornos. Então, hora ela está deprimida, para baixo, sem energia, outra hora está preocupada com tudo e com todos, acelerada, sem conseguir dormir, outra hora não tem vontade de sair da cama, então ela vai oscilar muito entre tristeza e medo, que são os sintomas mais emocionais, né, mais presentes, nos que mais identifica, vamos dizer assim, né? O que mais identifica a depressão é a tristeza, o que mais identifica a ansiedade é o medo. Então a pessoa fica ciclando entre uma coisa e outra, cada hora ela está sentindo uma coisa. Boa tarde, Francisca, seja bem-vinda. Boa tarde, Nelma Lúcia, seja bem-vinda também. Pois é, né, Vera? A Vera também disse ali, com certeza. Coloca aí pra mim, você que está me assistindo, tanto aqui no Instagram quanto aqui no Facebook, o que você identifica mais em você? Sintomas de ansiedade,
ou sintomas de depressão. De repente você até já tem um diagnóstico, você foi ao médico, ao psiquiatra, e ele já falou, não, você tem depressão, não, você tem ansiedade. Ou de repente você percebe que você tem as duas coisas, então coloca aí ansiedade, ou então depressão, ou então os dois. Coloca aí pra mim que eu vou lendo aqui conforme vocês forem escrevendo, ok? Bom, a gente quer falar nessa live sobre os tratamentos, porque a gente está dizendo que a ansiedade tem cura e depressão tem cura. A gente divide os tratamentos para ambos em duas fases, em duas etapas, em dois tipos. Existe, por exemplo, vamos falar um pouco mais de ansiedade, porque aqui no nosso canal, a nossa especialidade, nossa especialização minha e da Sandra, é em ansiedade. Então, a gente vai falar mais de ansiedade, mas a gente sabe que serve para as duas coisas, tá, gente? É óbvio que ansiedade e depressão são dois transtornos diferentes, não são a mesma coisa. Eles têm sintomas diferentes, têm tratamentos diferentes, tá? Não é tudo a mesma coisa, mas eles podem acontecer juntos. Então a gente precisa prestar atenção quando eles aparecem juntos e também o que há de comum, né, nos dois, para a gente poder trabalhar usando as técnicas apropriadas. O José Cardoso está dizendo, toda hora eu fico medindo a minha pressão. Isso tem muito a ver com ansiedade, né, José Cardoso? A ansiedade, ela traz muito medo. Medo de morrer, medo de enlouquecer, medo de ter um infarto. E aí você começa, de certa maneira, a vigiar, né, o comportamento do seu corpo, né? O que está aparecendo mais, o que está aparecendo menos. E algumas pessoas pegam quase que esse hábito. Eu vou dar uma sugestão para você, José Cardoso. Você acompanha a gente há bastante tempo. Você já aprendeu com a gente a técnica da respiração dos 5 passos. Eu olho para cá e para cá porque eu estou em 2 canais, tá, gente? Estou no Face e estou no Instagram. Então, a técnica da respiração dos 5 passos, aquela respiração abdominal. Então, faz assim: todas as vezes que você sentir vontade de medir a sua pressão, faz a respiração. Troca. Em vez de fazer uma coisa, faz outra. Por quê? A nossa pressão arterial, ela não é igualzinha da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, ela oscila. Gente, nós estamos vivos, né? O nosso corpo é vivo, é um organismo vivo. Então, em momentos do dia, depois que você fez um pouco mais de movimento, ou você ficou um pouco mais ativo com alguma situação, ela pode subir um pouquinho, um númerozinho, 2, e aí você fica medindo, você vai ficando desesperado. Ai, minha pressão subiu, ai, minha pressão caiu, ai, minha pressão subiu, ai, minha pressão caiu. Tanto que os médicos, quando pedem, né, para que seja feito um controle da pressão arterial, eles pedem que seja feito no mesmo horário, uma vez por dia. Porque senão, pelo amor de Deus, você vai enlouquecer com isso, tá? Enlouquecer no sentido de ficar desesperado. Então, troca. Em vez de medir a pressão, vai para a respiração dos 5 passos. Mão no abdômen, inspira, enchendo, solta. Faça tudo durante lá uns 10 minutos. Segue os passos. A gente tem a série, né? Controle da ansiedade, 15 técnicas naturais. Está lá no nosso canal do YouTube. Aprende direitinho a respiração e faça, tá bom? Troca uma coisa pela outra. Deixa eu dar uma olhadinha que tem mais coisa escrita aqui. A Valéria tá dizendo que tem os dois, né? Que tem ansiedade e tem depressão. A Vera acha que tem os dois, que sente a maioria dos sintomas. A Fátima tá dizendo até a tremedeira diminuiu, mas o coração disparado também, mas a insônia tá difícil. Evito tomar remédios todos os dias para dormir, e Deus nos acuda, só Deus para ter misericórdia. Pois é. A Sandra colocou aqui para a Fátima, quem tiver aqui no Instagram. E Sandra, se você puder colocar aqui no Facebook também, a gente tem uma técnica chamada Me Faça Dormir Bem, um áudiozinho de 15, acho que 17 minutos, se eu não me engano, que vai ajudar você com a questão da insônia, mesmo que você não tenha insônia. Vai lá nesse link que a Sandra vai colocar aí, baixa essa técnica. É um áudiozinho que nós gravamos e ouve antes de dormir. Mesmo que você não tenha insônia, você vai ter uma noite de sono muito melhor. Vai ter uma noite de sono mais produtiva, vai amanhecer mais descansado no outro dia. Uma técnica de indução que a gente chama, tá bom? E a Valéria tá dizendo, tem medo de morrer, mas ao mesmo tempo prefiro morrer. Típico de quem desenvolveu os dois transtornos, né, Valéria? E a Vera disse, já eu não deixo nem os médicos medirem, fico tão nervosa que sobe. A gente chama isso da síndrome do jaleco branco, né? Tem alguns médicos que evitam atender
as pessoas já de jaleco, porque só de saber que você vai medir a pressão, ela sobe. Então, olha que dica poderosa que tem aí, né, Vera? Olha o que a nossa mente faz, o que a nossa mente apronta com a gente. Só de medo de medir e achar que ela tá alta, ela sobe. Olha que poder. Vamos usar isso positivamente. Aprenda também, Vera, a fazer a respiração antes de ir ao médico, for fazer suas consultas, no seu dia a dia. Faça a respiração abdominal dos 5 passos para manter a sua pressão sob controle, porque essa respiração nivela a pressão, deixa a pressão normal, tá bom? A Vânia Correia, boa tarde, Vânia, também tem os dois, né? Ó, a Sandra já colocou aqui no Facebook também a técnica, obrigada, querida. Então vamos lá. Então a gente vai falar um pouco sobre as técnicas de controle primeiro, tá? As técnicas de controle, como a gente falou bem no comecinho da live, são aquelas que reduzem os sintomas, ou seja, nos ensinam a controlar os sintomas. Então, se eu tenho palpitação no coração, eu posso aprender algumas técnicas para regularizar os batimentos. Se a minha pressão está subindo, eu posso usar algumas técnicas para ajudar a minha pressão a ficar niveladinha. Doces da Tia Ceia, é isso? Seja bem-vinda, viu? Bem-vindo, não sei, né? Coloque seu nome aí para eu saber quem é, para eu te dar uma boa tarde bem bonitinho, bem direitinho. Então, existem essas técnicas que controlam e a gente pode fazer tanto para ansiedade quanto para depressão, a depender do que você está sentindo na depressão, mas a gente precisa te alertar que essas técnicas de controle, elas não resolvem a ansiedade e a depressão lá na base, lá na raiz. Elas são apenas para controlar os sintomas, diminuir a intensidade dos sintomas, a frequência das crises. Então é muito útil, faz parte do que a Sandra está colocando no Facebook. Obrigada, Sandra. A técnica respiração dos 5 passos. Então, se você está aqui comigo no Facebook, está aqui a técnica. Se você está comigo aqui no Instagram, no nosso canal do YouTube, essa técnica está lá também, viu? Muito boa tarde, Mauriceia, seja bem-vinda. E aí, né, Fátima? Acho que se tá certa a resposta, se você te ajudou, coloca um positivo aí para mim. Oi, Glória, seja bem-vinda. Então, a Fátima também tá falando também que só de ver a minha cunhada com o aparelho de pressão, a pressão já sobe. Gente, é muito poder mental, né? Não vamos brigar com isso, não, vamos agradecer esse poder que a nossa mente tem. Porém, não vamos ficar usando esse poder desse jeito. Vamos usar esse poder para realmente nos sentirmos bem. Então, trabalhe a gratidão, faça respiração, pratique exercício físico, faça coisas para usar o poder mental ao seu favor. Ele está botando contra você, né? Tá jogando contra, né? Mas ele está aí, é um poder. Então vamos usar isso positivamente. A Fátima disse que não gosta de olhar, só quando eu vou pro médico ela já entra em pânico, né? Por causa da pressão. Olha só. A gente está falando das técnicas de controle. A gente incluiu, né, nas técnicas de controle, não é exatamente uma técnica. Ah, tá. A doces da tia Ceia, a própria Mauriceia. Boa tarde, Mauriceia. Que ótimo. Então vamos lá. A gente incluiu nas técnicas de controle, não é exatamente uma técnica, mas os medicamentos, os ansiolíticos e os antidepressivos. Ah, Inês, quer dizer que medicamento para ansiedade não cura a ansiedade? Não cura, sinto muito. Medicamento para ansiedade e para depressão diminui sintoma. Então, por exemplo, no caso da depressão, o antidepressivo pode devolver, através de uma alteração química no cérebro, um pouco de energia, a pessoa de repente tem vontade de fazer alguma coisa, fica mais pronta para ir para uma terapia, porque se a pessoa está com depressão profunda, às vezes nem na cama ela quer levantar, ela não quer tomar banho, como é que ela vai para uma terapia, né? Então o medicamento ajuda nisso, mas ele não vai lá no fundo, tá bom? Boa tarde, Regiane, seja bem-vinda aqui pelo nosso canal do Instagram. Nós estamos fazendo um Chega de Dúvidas sobre ansiedade, respondendo a pergunta: ansiedade e depressão tem cura? Né? Fica com a gente, aí a gente está falando sobre as técnicas de controle. A gente pode pensar também nos remédios, né, da medicina complementar, a homeopatia, que são mais naturais, né? A homeopatia, a fitoterapia, a terapia floral, que também são
remédios, né, naturais que ajudam no controle dos sintomas, ajudam a diminuir a frequência das crises. Também temos outras coisas da medicina complementar, acupuntura, massagem, reiki, cromoterapia, são muitas as técnicas para ajudar você a controlar. Temos também aquelas práticas que a gente sempre recomenda, meditação. Ai, Inês, eu não sei meditar. Meditar muitas vezes é só se sentar, ficar em silêncio observando os seus pensamentos. O YouTube, os nossos canais também, a gente pode até pensar, Sandra, em gravar algumas lives falando sobre técnicas de meditação. São várias técnicas que você pode praticar que vão te ajudar a controlar os sintomas da ansiedade, tá? E tem o Mindfulness, que é uma técnica também de meditação de atenção plena, onde você fica muito presente e ajuda muito na ansiedade e na depressão, porque a ansiedade é futuro, eu tô com medo do futuro, eu tô lá na frente pensando que algo terrível vai acontecer. E depressão, tô arrependida olhando para o passado, quer dizer, em nenhuma das duas situações eu tô no presente. Uma técnica de atenção plena me ajuda a ficar no presente e diminui os sintomas. A Micaele Rodrigues está falando para mim aqui no Facebook, se colocar sempre para baixo, não acreditar em si mesmo, sempre se colocar abaixo dos outros e nunca ver qualidades. Em si é uma depressão ou ansiedade. Então, Micaele, esses sintomas, eles remetem, pelo menos o que me lembrou, é a questão da autoestima. A baixa autoestima, a autodesvalorização, curiosamente, são sintomas tanto da ansiedade quanto da depressão, tá? A gente precisa entender a causa raiz disso, podem ser traumas, eventualmente bullying que você sofreu lá atrás, negligência, abuso na infância, negligência da família, dos pais, e sim, você pode estar com uma baixa autoestima. E aí a gente vê isso tanto na depressão quanto na ansiedade. Só esse elemento isoladamente ele não determina se é ansiedade ou depressão, tá bom? Bom, a gente pensa também, né? Deixa eu ver quem mais está me falando aqui. A Vera está dizendo que tem medo de tomar remédio até para dor de cabeça. Boa tarde, minha xará, Inês Lacerda, seja bem-vinda, Inês. Então, né, essa questão, Vera, ela é bem frequente nos quadros de ansiedade. A pessoa muitas vezes precisa do medicamento, mas ela não consegue confiar. Ela tem medo que ela vai tomar o medicamento e depois disso ela vai ter mais sintomas, vai piorar, algo terrível vai acontecer, que são sintomas da ansiedade, né? O medo de que algo terrível aconteça. O ideal é que você pense nas técnicas, na medicina complementar, pensa na homeopatia, pensa na fitoterapia, são coisas mais naturais. E sim, se você tem sintomas graves ou de ansiedade ou de depressão, o medicamento vai te ajudar a controlar os sintomas, tá? A gente sugere que quando uma pessoa está tomando medicação, tanto faz para ansiedade ou para depressão, que ela junte ao tratamento com a medicação a terapia. A gente fala que é um combo, ela precisa fazer o tratamento com o medicamento e também fazer terapia para começar a elaborar as questões que estão na base da ansiedade ou da depressão, tá bom? Na medicina convencional, isso é importante a gente falar também, na medicina convencional, na medicina tradicional, como a gente fala, não se fala em cura da ansiedade e nem em cura da depressão, tá? Então, para os médicos, né, por isso que quando eles prescrevem uma medicação para você, eles não dizem até onde essa medicação vai, tá? E nem o que precisa ser feito para de fato você conseguir eliminar os sintomas. Ele te dá o remédio, o medicamento e diz, olha, você vai tomar 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas ele não diz até onde isso vai. E a gente sabe que o efeito do medicamento é no controle dos sintomas, não é na cura da ansiedade. Imagine uma árvore, eu gosto muito de usar essa metáfora, onde você está vendo os galhos, as folhas e o tronco, mas você não está vendo a raiz. A ansiedade é algo muito parecido. Sintomas de ansiedade e de depressão são como as folhas, os galhos, o tronco. A raiz a gente não está vendo e o remédio não vai na raiz, tá bom? Então, fique bem claro isso. Se eu tenho uma árvore no meu quintal, que eu decidi que ela não vai ficar mais ali, que eu preciso tirá-la dali, não adianta eu ficar podando. Corta os galhos, corta as folhinhas, ela vai continuar ali e vai crescer de novo. E de repente com mais força. Então, quando eu trato, faço só controle, eu tenho só controle. Vou ter que controlar sempre. Quando eu trato a raiz, aí sim, no caso da árvore, eu vou lá,
corto, arranco a raiz, pronto, não vai nascer mais nada ali. Ansiedade e depressão igual. Boa tarde, Sirlene, Cássia, sejam bem-vindas também à nossa live de hoje, nosso Chega de Dúvidas. Micaele, se eu te respondi, se você achou suficiente a resposta, diz pra mim aí que tá tudo certo, tá bom? Bom, e eu vou falar agora das técnicas que realmente trazem a remissão dos sintomas, aquilo que a gente chama de cura. A gente bota uma aspas por causa da palavra que é usada para muitas outras coisas, que são aquelas técnicas que vão na raiz da ansiedade, nas causas. E quais são as causas da ansiedade, por falar nisso? Aqui a gente vai falar mais de ansiedade, que é a nossa especialidade, né? São as situações traumáticas que você viveu. Situações lá de trás, provavelmente, pode ser um passado recente ou um passado mais longínquo, onde você passou por um forte impacto emocional negativo. E isso gerou em você crenças, programações negativas. Inês, mas quando eu tô com crise de ansiedade eu não lembro de nada disso, eu não penso em nada disso. É porque não precisa, né? A árvore ela não precisa ficar vendo a raiz dela para crescer. Tá lá embaixo, tá no nosso inconsciente. Por isso que a gente não fica lembrando disso a todo momento e nem tem consciência disso. Por isso que precisa de ajuda profissional para chegar lá na raiz e de preferência de especialistas em tratamentos para ansiedade e no caso para depressão também, tá? No caso aqui meu e da Sandra, eu e a Sandra, a gente trabalha especificamente com ansiedade, como eu falei, né? O que, aliás, gente, é muito útil, porque trabalhar com ansiedade, quando você trata a sua ansiedade, você previne a depressão também. Nós falamos no começo da live que a ansiedade pode, em algum momento, dar a mão para a depressão. E aí a pessoa junta os dois transtornos, o que é muito mais difícil de ser tratado e muito mais grave, tá? E vai ficando cada vez mais sério. Os estudos mostram que 60%, no mínimo, né, mais de 60%, alguns lugares falam até em 85% dos casos de ansiedade evoluirão para depressão. Então, uma ansiedade crônica que não é tratada do jeito certo ou é tratada de forma insuficiente, lá na frente vai acoplar uma depressão. Aí você vai ser uma pessoa que porta um transtorno misto, ansioso, depressivo ou depressivo ansioso. A gente usa essas duas denominações, tá bom? Então, se não é tratado do jeito certo, você corre esse risco. No nosso trabalho, eu e a Sandra, a gente apresenta ele da seguinte maneira, de duas formas. Na forma número 1, são exatamente os vídeos que a gente grava nos nossos canais. Eu não tenho o número aqui na minha cabeça, mas são centenas de vídeos no nosso canal do YouTube, no nosso IGTV aqui no Instagram, aqui no nosso canal do Facebook. A gente grava vídeos há anos, há mais de 3 anos a gente grava vídeos e coloca nas nossas redes sobre ansiedade. A gente tem textos nos dois canais, no Instagram e no Facebook, onde a gente traz esclarecimentos também sobre ansiedade e tem essas lives. A live que a gente faz de sexta e a de terça. Para que a gente faz isso? Qual que é a nossa ideia? Ajudar você a entender o que é ansiedade. Aqui a gente fala pouco de depressão porque o nosso foco é a ansiedade. Mas também a gente fala de depressão também. Então, para você saber o que é, como funciona e o que você precisa fazer para melhorar esses sintomas, diminuir a frequência, a intensidade das crises. Então, essa é uma parte do nosso trabalho. E uma outra parte que aí é para quem quer ir mais longe, para quem quer ir mais fundo e realmente curar a ansiedade, eliminar os sintomas de uma forma definitiva, vencer a ansiedade. Como que a gente faz isso? A gente faz isso através do nosso programa Chega de Ansiedade, que é um tratamento online, a gente fala dele de vez em quando, é um tratamento online, 100% online, que tem a duração de apenas 3 semanas, são 21 dias, a gente não usa remédios nesse tratamento, a gente tem todo um conjunto de técnicas, de ferramentas que eu e a Sandra nos especializamos, a gente junta isso nesse tratamento e com esse tratamento, sim, você vai na raiz da sua ansiedade, ressignifica os traumas, arruma essas crenças, transforma as crenças negativas, limitantes em crenças fortalecedoras. Aí sim, você está tratando a ansiedade na raiz, tá bom? E logo a gente acabou de fechar uma turma agora, faz pouquinho tempo, logo a gente vai abrir uma outra turma, quem sabe você vai estar com a gente na próxima turma do nosso programa Chega de Ansiedade, para daí você realmente
acabar de vez, né? Eliminar os sintomas, ver a remissão definitiva dos sintomas da sua ansiedade. A Micaele disse que sim, que o que eu respondi tá ok. Ela perguntou sobre se colocar para baixo, se isso é ansiedade ou depressão. Obrigada a você. Bom, o que eu tinha para colocar para vocês é isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Boa tarde, Débora, psicóloga de Belém, né? Legal. Muito bem, acho que a gente não tem mais perguntas. Se você tiver mais perguntas, pode deixar para a gente nos comentários. Aqui no Instagram, quando essa live termina, a gente salva ela no IGTV, mas as perguntas não aparecem mais pra gente. Então você pode mandar um direct pra gente se você ainda tiver alguma pergunta. Aqui no Face não, as perguntas ficam nos comentários. A sua pergunta pode virar um próximo Chega de Dúvidas sobre ansiedade. Então, quando a gente tem uma pergunta que a gente entende que é pergunta de várias pessoas, a gente cria uma live para falar disso mais amplamente, explanar melhor sobre o tema, tá bom? Bom, então anota aí: ansiedade e depressão tem cura. O que é essa cura? Remissão dos sintomas, desaparecimento dos sintomas, desde que e somente se você faça a coisa certa do jeito certo. Dá para aprender a controlar? Dá. A Sandra colocou aqui no canal do Face o controle a técnica, né? Um dos vídeos da série Controle da Ansiedade, 15 técnicas naturais. Me bananei toda, né, gente? Vamos lá, respire nesse. Vai devagar. Então ela colocou a primeira, mas se você entrar nessa técnica, você vai ver que tem mais 14. Na verdade, tem mais 16, porque ainda nós fizemos 2 vídeos extras, um falando sobre medicamento e outro falando sobre prática de exercícios físicos. Muito bem, quem mais aqui? Deixa eu ver se tem mais gente falando comigo aqui. Opa! Tum, tum, tum. Boa tarde, Laura! Tudo bem? Seja bem-vinda. A nossa live está terminando, pessoal, mas a gente deixa ela salva em todos os nossos canais. E se você não conseguiu ver agora, você pode assistir ela inteirinha daqui a pouquinho. Ela vai aqui para o IGTV, vai para o Facebook e vai também lá para o nosso canal do YouTube, tá bom? Então, próxima terça-feira, aqui pelo nosso canal do Instagram, às 9h09 da noite, você com Inês e Sandra, aquela nossa live interativa, onde você pode tirar as suas dúvidas ao vivo com a gente. Você pode entrar ao vivo e conversar com a gente, ou pode ir digitando lá as suas perguntas e a gente vai respondendo para você. Toda terça-feira, às 9h09 da noite, 21h09. E na próxima sexta-feira, aqui pelos nossos 2 canais, né, Facebook e Instagram, a gente tem um novo Chega de Dúvidas, né? Um outro Chega de Dúvidas, vai ser o de número 81, né? Olha só. E nesse Chega de Dúvidas, no dia 4 de setembro, às 17h04, nós vamos falar também algo bastante interessante para a galera que sofre de ansiedade. O que comer para evitar a ansiedade? Né? Nós não somos nutricionistas, não, mas a gente vai falar um pouco para você sobre inclusive o que não comer, tá? A gente sabe também o que você precisa deixar de comer para evitar a ansiedade e o que você pode comer para melhorar a sua ansiedade. A Fátima está pedindo para Sandra colocar no Instagram as técnicas. Então, Fátima, aqui no Instagram a gente consegue até colocar, mas você não consegue acessar direto por aqui. Mas lá no nosso perfil, lá em cima, tem um link chamado Linktree. Você clica lá, vai abrir uma pagininha para você e tá o nosso canal do YouTube lá. Clica lá, se inscreve no canal, aproveita. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve. Tem um sininho lá, ativa aquele sininho, marca ele para você ser notificado todas as vezes que a gente publica um vídeo. José Cardoso está sempre lá com a gente. Ele assiste os nossos vídeos assim que eles entram. Eu acho que ele é notificado, né, José Cardoso? A Dena fez um pedido para participar ao vivo, não sei se foi sem querer, né, Dena? Na terça-feira à noite você pode entrar com a gente ao vivo, viu? E tirar as suas dúvidas. Hoje nessa live a gente não pode fazer isso porque a gente está pelo Facebook também, tá bom? Boa tarde, Heloísa. Seja bem-vinda também. Pessoal, eu tô ficando por aqui. Que vocês tenham todos um excelente final de semana. O José Cardoso já me desejou um final de semana para mim e para Sandra. Ótimo para você também, para todos vocês. Continuem, né, nos seguindo, se inscrevendo nas nossas redes. A gente está por aqui toda terça, toda sexta e todos os dias a gente está aí colocando vídeo para todo lado, texto e tudo mais. Boa tarde, Tânia, psicopedagoga. A Dena tá fazendo um tchauzinho. Na terça-feira a gente pode se falar pelo nosso Instagram, viu, Dena?
Boa tarde, José Silva, seja bem-vindo. Não, acho que é um José Silva, não consigo ver direito. Gente, a letrinha do Instagram é tão pequena, eu enxergo bem mal, tá mesmo de óculos, mas vamos lá. Eu vou ficando por aqui então. Um excelente final de semana para você. Curta muito, descanse, assista os nossos vídeos, manda mensagem se você tiver alguma dúvida, que a gente está aqui para seguir a nossa missão, ajudar você a vencer a sua ansiedade para você aproveitar mais a sua vida. Um grande beijo, obrigada Vera. Fiquem todos com Deus, um excelente final de semana para você. Vamos lá, vou desligar o Instagram primeiro. Bye bye, pessoal. E agora eu vou desligar aqui a galera do Facebook. E vamos lá. Bye bye.